Olá, boa noite. N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, falando sobre obesidade neste segundo dia, sobre os tratamentos possíveis para a obesidade. Os cientistas descobriram uma maneira de enganar o cérebro e o estômago com um truque que começa nos olhos. Descubra como matar a fome comendo menos. O estômago sente. Aguça a vontade, se for o prato bonito, uma foto bonita de algum prato, dá vontade de comer, lógico, mesmo não estando com fome. Do mesmo jeito que olhar para uma foto ou para uma mesa cheia de alimentos saborosos desperta o apetite, a ilusão de ter comido bastante sacia a fome. Às vezes você pensa que você comeu muito, às vezes você acabou comendo pouco, né? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, separou 2 grupos. Para o primeiro, foi apresentada uma porção grande de alimentos. Para o segundo, uma porção menor. Mas todos ingeriram a mesma quantidade. Só que as pessoas do primeiro grupo, que acreditavam ter comido uma quantidade maior, se sentiram mais satisfeitas e por um período mais longo. É aquela história de enganar o estômago, comprovada cientificamente. Uma tática comum dos médicos é recomendar ao paciente em dieta comer em prato de sobremesa, para evitar o abuso na hora de pegar o alimento. Nós temos aqui 2 pratos, um pequeno e outro maior. O de sobremesa está cheio, parece ter mais comida, mas na realidade ele tem até um pouquinho menos, olha, 310 gramas e o outro 315. Porque a gente tem a necessidade de estar sempre com o prato com vários alimentos colocados e com bastante. Aí a pessoa tem sempre a sensação de que o prato está com um prato bem abastecido, então ele vai comer e vai se saciar com uma quantidade menor, só porque ele teve a sensação de já comeu com os olhos. Qualidade do alimento também conta. Quando a pessoa come um prato calórico com muita gordura, ela demora mais para se sentir saciada e vai ter vontade de se alimentar com comida gordurosa novamente. Portanto, na hora do almoço, quem quer emagrecer precisa usar mais o cérebro do que o estômago. E é justo aí que está o segredo, né? Para falar sobre reeducação alimentar e de como é possível chegar ao peso ideal, eu recebo hoje aqui a nutricionista Vivian Salazar. Está com a gente também a blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do portal R7, completando o nosso time N-Blogs de Mulheres hoje. Boa noite às duas, bem-vindas. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Aí que tá, né, doutora? A gente estava vendo aí na reportagem que a questão é mais mental do que a fome mesmo, aquilo que o estômago está pedindo, né? Qual é a maior dificuldade daquela pessoa que é obesa ou que está em sobrepeso de conseguir emagrecer? Olha, a gente costuma dizer que é mais o psicológico, a gente está acostumado, são os erros que vêm desde a infância. Então, hoje, para uma pessoa adulta, trabalhar a reeducação alimentar é um pouquinho mais complicado. Se você vem errando há muitos anos, corrigir esse erro é complicado. Então, a gente tem que pegar lá na raiz, de repente, trabalhar o psicológico. Por isso, a gente trabalha muitas vezes com o apoio de uma psicóloga para conseguir a reeducação alimentar e chegar de novo no peso. Porque no caso de uma pessoa obesa, não é só uma questão de estética, tem uma questão de saúde importante aí, né? Mexe com articulação, com circulação, pode dar hipertensão e tudo, outros problemas associados à obesidade, né? Então, eu imagino que também, nesse caso, seja importante ter um acompanhamento duplo, né? E talvez um pouco mais firme em cima da pessoa que é obesa, né, doutora? Nem só duplo, né? Nem só a psicóloga e a nutricionista, mas também até o médico, porque normalmente é o médico que encaminha para a nutricionista, porque já pegou algum problema de saúde, ou uma hipertensão, diabetes, alguma coisa associada, né? Alguma doença que está associada à obesidade, ao excesso de peso. Então, é legal que entre os profissionais da saúde exista essa cumplicidade de encaminhar para o profissional, para o nutricionista e recomendar que a pessoa siga a dieta com orientação adequada. Agora, existe alguma memória, eu fico imaginando se existe alguma memória do nosso corpo de que a gente tem aquele peso, né? Então, sei lá, se você pesa 60 quilos, seu corpo deve ter uma memória de que você tem 60 quilos e talvez você chegar em 55 seja um pouco mais difícil. Isso é verdade ou isso é mito? Dá pra gente colocar o corpo no peso que a gente deseja? Na verdade, a gente tem, o corpo ele tem uma memória, que a gente fala que ele se acostuma, ele tem as necessidades básicas dele no peso de 60 quilos, por exemplo. Só que a gente vai tentar puxar ele um pouco mais para baixo. Então, vamos tentar chegar no 59. E a gente vai perdendo peso, tem que ser gradual. Não adianta eu sair do 60, tentar chegar aos 50 muito abruptamente. Por quê? O teu organismo ele vai estranhar e essa perda de peso não é saudável.
Por isso, a gente recomenda a reeducação alimentar, onde você vai perder peso de forma gradual e saudável. E conseguir manter o peso depois, né? Quantos quilos seria assim, saudável por mês? No máximo, quantos quilos? Olha, ou não tem isso? Depende do peso da pessoa, se ela é muito gorda, se ela está mais ou menos ali no peso ideal. Olha, Sofia, normalmente a gente não recomenda a perda de mais de 10% do peso por mês. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos, por mês, no máximo, até 6 quilos. Nossa, mas é bastante. Até que é bastante 6 quilos, né? Aí, se for de forma adequada... Com ginástica, com alimentação bacana, então até 6 quilos dá para emagrecer quem tem 60 saudável, né? Agora, o pior das dietas costuma ser passar fome, né? Ainda por cima não perder os quilinhos desejados. Você vai ver agora que existe uma forma de emagrecimento mesmo comendo de tudo. Pão sem manteiga, macarrão sem bolonhesa, cachorro quente sem salsicha. E o que dizer de um bife longe dos parceiros, feijão com arroz? Pois é, nesta fórmula, quem quer mesmo emagrecer deve repensar essas antigas e deliciosas combinações. Os cientistas já suspeitavam. A mistura de carboidrato como arroz, pão e farinha, com proteína, carnes, peixes e frango, pode aumentar a produção de gordura no corpo. Por isso, alguns médicos criaram a chamada dieta dissociada. Entre um prato de carboidrato e um de proteína, é preciso dar um intervalo de pelo menos 4 horas. Durante o dia, você tem que priorizar o carboidrato, que é a fonte de energia. Foi a receita adotada por esse spa no interior de São Paulo, para ajudar os pacientes a perder peso e reaprender a comer, sem passar por muitas privações. 6 refeições por dia é o ideal para isso. Quase nada de açúcar e de gordura, mas uma mesa farta, salada e verduras à vontade. Refeições várias vezes ao dia, um cardápio com 1.200 calorias, bem diferente das dietas radicais e que prometem milagres. A melhor forma de você perder peso ainda é a reeducação alimentar, comendo de tudo um pouco. Quem acompanha a dieta à risca pode perder em média 3 quilos por semana. Já os pacientes que querem mais fazem a chamada dieta líquida, com menos da metade das calorias. Dona Etel sentiu um frio na barriga, medo de começar mais uma das dezenas de dietas que não deram certo. O obeso gosta de comer, né? Fica pensando, aí eu vou passar fome. De novo. Você começa a se preparar, achando, fica meio ansioso. Mas logo no primeiro dia, se surpreendeu com o cardápio. O que eu acho maravilhoso é que você não passa fome. A senhora já perdeu quantos quilos até agora nesses 12 dias? Eu emagreci 7 quilos. A senhora está mais feliz? Bem mais feliz, mais leve. Emagrecer comendo, sem tentações, acolhido pela paisagem. E justamente isso, a gente estava vendo agora, comer de tudo um pouco, mas quanto é de tudo um pouco? Existe alguma quantidade exata ou coisas que não podem, de fato, entrar na dieta, doutora? Então, a quantidade exata, ela tem que ser estipulada por um profissional da nutrição, que aí vai calcular as necessidades de cada indivíduo. A gente não tem como generalizar, falar, eu vou olhar para você e falar, Fabiana, você precisa de tantas calorias. Não, a gente tem que fazer um cálculo para saber o quanto você precisa, o quanto você gasta no teu dia a dia e quanto que você vai comer para emagrecer. A gente fala que a gente tem que ter um balanço negativo. Você vai ter que gastar mais do que o que você está consumindo. E aí acontece o emagrecimento. Mas com relação à proibição, eu falo que a gente não pode proibir nada. A gente só tem que controlar. Nada é proibido, tudo é moderado. Agora eu fico pensando pela pessoa que, né, que come muito, né, que tem um cardápio muito avantajado, assim, mesmo que queira perder peso, deve sentir muita falta, né, daquela quantidade de comida, né? Eu acho que isso talvez seja um grande obstáculo para quem precisa perder uma quantidade grande, né, de peso, sei lá, 20, 30 quilos, né? É, porque na hora que olha o prato e fala assim, tá diferente. Só isso? Né, já começa, a primeira barreira começa ali no prato. Mas aí entra a reeducação. Você vai aprender por que você vai comer uma salada, por que as fibras da salada vão auxiliar durante o processo de emagrecimento, porque você precisa de todos os nutrientes de forma controlada, adequada, em quantidades apropriadas, porque se o teu objetivo é emagrecer e você se mantiver com aquele mesmo pensamento anterior, o emagrecimento não vai acontecer. Então, o que é mais importante que a gente trabalha é a mudança da cabeça. Agora, como manter, né? Você consegue manter depois o peso, depois de todo esse trabalho? Não é só assim, cheguei no peso ideal.
você manter isso para a vida toda, por um período longo, né? Imagino que o trabalho continua, né? Então, a gente trabalha sempre com um período de manutenção. Então, a gente não pode simplesmente abandonar a dieta. Você vai seguir aquele roteiro. A reeducação alimentar é para a vida toda. Não é que nem a dieta restritiva que você faz por um mês, para. Normalmente, quando você faz uma dieta muito severa, chega no mês seguinte, você acaba comendo muito mais do que antes, para compensar esse tempo que você ficou sem se alimentar direito. Na reeducação, a gente quer trabalhar a cabeça, por quê? Quando você terminar a sua dieta, chegar no seu peso ideal, aí você acaba o quê? Levando esse hábito para o resto da sua vida. Você aprendeu quais são os nutrientes que são importantes, quais as quantidades que são adequadas para você, e aí você consegue se manter. Agora eu fico pensando, né? Nossa vida é tão corrida, a gente come tanto industrializado, né, Sofia? A gente come tanto fora, em restaurante ou lanches, né? A gente vai dando aquele jeitinho, né, para conseguir passar o nosso dia com o estômago cheio. Exatamente. E eu acho que esse é um desafio, acho que do século para todo mundo, né? Não só para quem é obeso, de como conseguir, né, comer de forma saudável. O mais difícil, Fabiana, dessas regras de dieta e reeducação alimentar é aquela regra de comer de 3 em 3 horas. Não consigo fazer isso. Mas porque você não tem fome? Não, porque os meus horários de comida são horários malucos. Eu acordo às 5h30 da manhã, tomo café às 6 horas, e às vezes vou comer meio-dia, às vezes eu vou almoçar 3 horas, fico horas sem comer. E qual que é a solução para isso, doutora? Então, infelizmente, né, a falta de tempo atrapalha, mas a gente fala que tem que ter disciplina. Se o teu objetivo é emagrecer, a gente fala, tem que programar. Despertador de celular funciona para isso, então programe-se, porque é disciplina mesmo. A gente fala que quando a gente fica longos períodos sem comer, eu tomei café às 6 horas da manhã, fui almoçar meio-dia, só estou fazendo 3 refeições. A gente acha que estou comendo menos e vou emagrecer. Sim. E não, o organismo ele acaba fazendo um depósito, ao contrário. Para de queimar. Para se proteger. Essa criatura vai morrer de fome. É melhor eu segurar. Ela está passando muita necessidade. Melhor eu segurar essas energias aqui, essas calorias aqui na região da barriguinha, para que ela não tenha problemas depois. Em vez de ir pro cérebro, né, aumentar agora, a inteligência. Funciona assim, por exemplo, no caso da Sofia, que não consegue comer de 3 em 3 horas. Funciona carregar um Tupperware com, sei lá, castanhas ou damasco, ou uma fruta, ou um lanchinho? Não pode ser um Tupperware assim, com um bolo de chocolate? Olha, o mais recomendado é que não seja. Aí você tá querendo demais, né, Sofia? Fala a verdade, olha, ninguém merece ficar comendo castanha. Aí você tá de sacanagem. Aí você está indo contra o nosso objetivo. Exatamente. Então é assim, normalmente nesses intervalos, entre café da manhã e almoço, a gente sempre recomenda um lanche leve. Então é uma fruta, uma barrinha de cereal light. Um iogurte. Um iogurte. Na minha bolsa eu sempre tenho um potinho com uvas passas. Então, eu adoro uvas. Alguma coisa que dá para ficar, ou um damasco, ou uma castanha, alguma coisa leve. Porque é só para o teu organismo entender que você tem energia para oferecer e que ele não precisa guardar. Tá certo. Quer dizer, então já tá dito, né? Sempre tem que fazer aquela lancheirinha. Você não faz a lancheirinha para as crianças? Não, porque nós não dá, não. Fruta seca. Castanhas. Faz o lanchinho das crianças de manhã, dos gêmeos, faz o seu lanchinho também e carrega na bolsa. É uma solução. O problema é que eles são bem magrinhos e altinhos. E o deles pode ter tudo, viu? Então, mas a gente faz um esforcinho para depois ficar, né, na linha também e não ficar sofrendo tanto com esse efeito sanfona, que acontece muito no dia a dia, né? Agora, olha, várias celebridades já fizeram, né? É a dieta da desintoxicação que promete eliminar vários quilos em poucos dias. Será que funciona mesmo? Olha só. Já pensou em se alimentar vários dias só com produtos 100% naturais? Eu acho que eu não conseguiria, não teria... Eu acho que eu não sobreviveria 3 dias. Difícil, mas o esforço vale a pena. A dieta que propõe esse sacrifício provisório é desintoxicante, ou seja, limpa o organismo, o que leva à perda de peso. Mas esse cardápio milagroso começa com uma boa dose de força de vontade. Ou seja, esqueça doces e outras guloseimas. Agora é hora de apostar em produtos como a couve e, de preferência, crua. Esta folha é poderosa. Misturada à laranja e ao abacaxi, produz um suco que é a base da dieta. Opção para o café da manhã e lanche da tarde. As fibras presentes nesses 3 ingredientes do suco ajudam o intestino a funcionar melhor, contribuindo também para a eliminação dessas toxinas. Durante a noite, o prato ideal é uma sopa de legumes. Esta leva cenoura, abobrinha e frango, que pode ser substituído pelo peixe. Saladas e frutas em geral também estão liberadas no jantar. Para o almoço valem os grãos.
Arroz só integral. Esqueça a carne vermelha e todos os produtos industrializados que contenham conservantes. Para matar a sede, chás e água. Muita água. A perda de peso ela vai ocorrer normalmente 1 kg a 2 quilos por semana. Sempre acompanhada de um profissional da saúde, um médico, a nutricionista, porque ela tem restrições de alguns alimentos. Muitas celebridades, como Beyoncé e Jennifer Aniston, já fizeram essa dieta. Aqui no Brasil, ela também tem adeptos. É o caso de Thaís, que une a alimentação saudável à rotina de atividades físicas. Eu gostei bastante, recomendo, desinchei bastante, fiquei com a pele ótima. Tá aí a dieta das celebridades, será que funciona mesmo? Tem gente que diz que sim. Você acha que essa dieta é bacana, doutora? Você recomenda ou tem algumas coisas que dá para tirar e outras dá para aproveitar? Olha, a gente pode aproveitar algumas coisas. Foi o que a própria nutricionista comentou. Tem que ter acompanhamento. Não dá para você simplesmente inventar, falar, hoje eu vou fazer uma desintoxicação. E você criar a sua própria dieta. Porque, de repente, você... falta um nutriente, falta alguma coisa para o teu organismo que é importante, você pode ter uma hipoglicemia, um problema de pressão, e aí você vai ver um resultado negativo para a sua saúde. Nessa semana especial obesidade, hoje falando de como perder peso, e é o que você vai ver agora. 4 passos para conseguir emagrecer, olha só. O primeiro passo para perder peso é a avaliação inicial. As rotinas que contribuem para a alimentação em excesso e as medidas são verificadas. O segundo passo são as pequenas mudanças de comportamento, como subir as escadas ao invés de usar o elevador. O terceiro passo é a automonitorização. Nesta fase, a pessoa confere o registro de peso corporal, quantidade de calorias ingeridas e ações adotadas para ver os resultados obtidos. Fazer parte de grupos de apoio para ajudar no incentivo das práticas de exercícios físicos, compartilhar triunfos, partilhar dificuldades e encontrar soluções é o quarto passo para a perda de peso. Quer dizer, perder peso, né, é uma coisa que engloba um comportamento total, né? Não é só mental, é físico, é alimentar do corpo, né? Então é importante, até esses grupos de apoio, eu achei bacana, né? Ter um acompanhamento, levar a sério essa dieta, né, doutora? Quando a gente trabalha com grupo de apoio, a gente tem um acompanhamento semanal, então você tem a motivação, você tem aquela pessoa que está ali, está te incentivando, e tem as outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Então, você vai sorrir a cada conquista, de repente, essa semana não deu muito certo, mas continua na batalha, você está aprendendo. E tem o apoio daqueles que estão também na mesma luta que você e podem dar uma força, olha, não desanima, tal, já passei por isso, depois eu perdi mais peso, acho que também isso dá um ânimo, né? Agora eu vou conversar com a Sofia Camargo, que também está aqui com a gente vai dar um tempinho aqui nesse bate-papo de emagrecimento para falar de uma coisa importante, que é o imposto de renda. A Sofia, que tem um blog de economia doméstica no R7, vai dar outras dicas para a gente aqui. Sofia, o que temos hoje? Olha, Fabiana, como sempre, até abril, né, a gente vai ter o assunto imposto de renda, tirando dúvidas dos internautas, eles estão mandando. E uma dúvida que as pessoas têm mandado muito, Fabiana, é sobre dependente, se vale a pena incluir o dependente, se não vale, quem pode ser dependente. Olha, o imposto de renda tem ali uma série, né, a Receita Federal lista uma série de pessoas que podem ser dependentes. Esse ano tem até uma novidade, que é o companheiro, né, a pessoa que vive em união estável, com uma pessoa do mesmo sexo, né? Então, esse ano é uma novidade, você pode incluir essa pessoa também desde que ela tenha 5 anos de convivência com você. Agora, o que acontece? A questão do dependente pode ser cônjuge, companheiro com quem a pessoa viva há 5 anos ou tenha filhos, filhos de até 21 anos ou até 24 se cursar a nível superior, pais, avós, bisavós, desde que tenham recebido apenas rendimentos isentos, no limite ali do que a Receita Federal oferece. Mas tudo isso a pessoa tem que fazer, tem que ver se vale a pena. A pessoa tem que fazer, literalmente ela tem que fazer as duas simulações. Fazer o imposto de renda incluindo aquele dependente e fazer o imposto de renda não incluindo o dependente. Por que isso? Porque quando você inclui o dependente, já faz um tempo que a Receita Federal obriga que a pessoa inclua os rendimentos do dependente. Então, quando você inclui o rendimento do dependente, aumenta a base tributária e aí você provavelmente terá que pagar mais imposto. Então, às vezes, quando você inclui ali o dependente, lógico, você vai poder abater
os R$ 1.800 pelo dependente, se tiver gasto com educação, se tiver gasto com despesa médica, tudo isso tem que ser medido, porque também tem muita gente, Fabiana, que inclui o dependente e faz pela declaração simplificada. Não vale a pena, não adianta nada. Então, tudo isso você tem que verificar. E não pode esquecer, eu tenho uma amiga que morava com os avós e esqueceu de incluir a aposentadoria. Caiu na malha fina, porque o INSS manda aquela declaração. Então, não esqueça de incluir o rendimento do dependente e faça a simulação. Essa é uma dica muito importante que vai te poupar bastante dor de cabeça. Legal, Sofia. Outras dicas no blog dela no portal R7, r7.com/Sofia com PH. E olha, tem gente emagrecendo na frente do computador. O segredo é a troca de informações e dicas entre os usuários da internet. 12 quilos a menos na balança. A jornalista diz que boa parte da conquista se deve às horas que passou na frente do computador. Vou fazer regime, vou fazer uma reeducação alimentar, vou fazer ginástica e vou fazer o blog para me ajudar nisso. Desde a rotina de exercícios aos pratos e lanches do dia, Andréa leva tudo para uma página na internet, um blog, e inclui ainda, é claro, o resultado que aparece na balança. Na verdade, você está trocando informações com pessoas que estão vivendo ou já viveram a mesma situação que você. São muitos os blogs que discutem dietas, preocupação principalmente das mulheres. Tudo que é servido na mesa é publicado com foto e comentário. E atrás de cada dica para emagrecer, há milhares de interessados nos resultados. Quem quer perder peso, conta com a internet para encontrar algo bem mais valioso do que receitas ou sugestões de dietas. Aqui é possível encontrar estímulo para dar início a um programa de emagrecimento, baseado em depoimentos de gente com problemas bem parecidos e com o mesmo objetivo. Tem um aspecto positivo que é, puxa, olha, encontrei a motivação para começar uma dieta, para cuidar da minha saúde, para perder peso. E aí eu vou acompanhando diariamente outra pessoa que está fazendo a mesma coisa e eu estou apoiando ela e ao mesmo tempo estou ouvindo palavras de incentivo para que eu continue meu tratamento. O aspecto negativo é você não ter certeza da credibilidade da informação que é passada em muitos destes blogs. Vera já perdeu 20 quilos trocando informações pela internet. Mas, por garantia, quando está longe do computador, Vera traz na bolsa a receita contra as tentações. A foto da época em que dieta não estava entre os hábitos da comerciante. Eu não comia verduras, não comia legumes. Por falta de gosto? Por falta de gosto e de hábito. Olha, a gente está falando de reeducação alimentar, mas tem um assunto que está em voga aí, que é a Anvisa ainda analisando e votando se vai ou não liberar, ou melhor, proibir o uso de remédios emagrecedores no mercado. O mais famoso deles, a substância mais famosa é a sibutramina. Existe esse uso de substâncias também para o emagrecimento, né? Isso é uma coisa ainda contraditória, né, doutora? Tem pessoas que se beneficiam e tem algumas que saem muito prejudicadas. Existem muitos efeitos colaterais que ocorrem por causa dos remédios emagrecedores, então a gente precisa colocar na balança também os prós e contras. Então isso está sendo votado, a gente está esperando, mas lógico, quem puder utilizar pela alimentação o emagrecimento saudável é melhor, porque a gente evita efeitos rebotes que a gente fala, que é o efeito sanfona da medicação, que aí depois quando vai largando o remédio, pode calhar dia do peso voltar. Então se a gente reeducar a boca e a cabeça, é melhor do que o uso do remédio. Com certeza. Bacana. Então, tá vendo? Olha só, né? É uma situação, tomei uma né? vez, Você tomou? Tomei 2 dias. 2 dias? Eu tomei de manhã, 10 horas, o remédio. E eu sou uma pessoa que tem fome, eu sinto fome. Certo, mas o que aconteceu? aconteceu? Eu não tinha fome. Meio-dia eu não tinha fome, 2 da tarde eu não tinha fome, 4 da tarde eu não tinha fome, 6 da tarde eu não tinha fome, aquela sensação de enjoo. E parecia que eu já sou uma criatura elétrica, parecia que eu tinha me ligado 10.000 volts. Nossa. Falavam comigo, eu estava assim, sabe, mordendo. Aí, de noite eu não dormi e meu coração fazia assim. Disparou o coração, disparou. Quer dizer... Aí, no outro dia eu falei, nossa, tomei de novo, mesma coisa. Eu peguei o negócio que eu tinha gastado, comprei, fiz assim, ó, joguei no lixo da cozinha, falei, nunca mais
não tomo. Não valeu a pena. Não, horrível, me senti muito mal. Eu acho que existe uma dificuldade, a gente, nos tempos de hoje, de querer fazer tudo muito rápido, resultado muito rápido, eu quero para ontem, eu quero perder peso, eu quero melhorar a pele, o cabelo, assim, tudo que tem a ver com a estética, esquecendo que existe um processo, né, que o corpo não é uma máquina totalmente programável, assim, então amanhã você vai ter 60 quilos, amanhã você vai ter 100, depois você volta para 50, né? Eu acho que então o remédio talvez dá uma esperança para quem já tentou talvez de tudo e não conseguiu emagrecer, pode ser uma alternativa, mas precisa tomar cuidado, né, com o tipo de maneira que você vai tomar, a dose certa, por quanto tempo, né? Tudo isso é uma coisa que precisa ser vista. Infelizmente, o tempo de hoje vai terminando, o N-Blogs vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da doutora Vivian Salazar, nutricionista responsável pelo programa de reeducação alimentar do peso ideal, e também a nossa blogueira convidada de hoje, que é a Sofia Camargo, do Portal R7. Obrigada, meninas, pela participação. Amanhã vamos falar sobre as doenças ligadas à obesidade. Você pode participar do programa. Escreva pra gente no e-mail que está na sua tela ou ainda via Twitter no @NBlogsTV. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.